Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Bom dia, Pai. Iniciemos esta celebração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos acolher você que participa conosco nesta manhã, desta celebração, que possamos juntos viver o amor de Deus na perspectiva da ressurreição de Jesus. O Senhor que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia também nos chama a uma sincera conversão. Peçamos a Deus nesta manhã o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, suplicando o seu amor e a sua misericórdia, cantando. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, que Ele perdoe todos os nossos pecados, as nossas faltas e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Coloque no coração de Deus, nesta manhã, o teu pedido, a tua prece, a tua intenção, aquela que você traz consigo aí no seu coração. Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pelos remédios pascais, fazei-nos que, libertos da condição humana, tornemos e sejamos transformados à imagem do homem celeste, Jesus Cristo. Ele que é Deus e que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo, o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criastes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo, dissestes, através do teu servo Davi, nosso pai, por que se enfureceram nas nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e o povo de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste a fim de executarem tudo que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente, o seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então em sua ira os ameaça e em seu furor os faz tremer quando lhe diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei e em Sião, meu monte santo, o consagrei. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me e em resposta eu te darei. Por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio, com cetro férreo haverás de dominá-lo e quebrá-los como um vaso de argila. Felizes hão de ser todos aqueles
que põe sua esperança no Senhor. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Com alegria, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Que alegria Cristo ressurgiu, no Evangelho Ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamados Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhes disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus seja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se não nascer do alto, não podes ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires, porque haver dito, vós devereis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todos aqueles que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes que nos acompanham nesta manhã, desta celebração eucarística, dentro desta segunda semana da Páscoa. A alegria do ressuscitado nos envolve, a alegria do ressuscitado nos dá confiança para sempre seguir em frente. A liturgia deste dia nos faz mergulhar profundamente no mistério de Deus que nos traz uma vida nova e que brota da Páscoa de Jesus. Estamos ainda envoltos pela luz da ressurreição. A Igreja nos convida a compreender que esta nova vida não é apenas uma ideia, mas é uma experiência concreta do ressuscitado. É nascer de novo, é deixar-se conduzir sempre e guiar pelo Espírito de Deus. Na primeira leitura, tirada do Atos dos Apóstolos, nós vemos claramente a comunidade cristã reunida em oração após sofrer inúmeras perseguições. Eles não pedem para que as dificuldades desapareçam, sumam da sua vida, nem para que os inimigos que os perseguem sejam destruídos. O que pedem é algo muito mais profundo. Pedem coragem, pedem a Deus que lhes conceda ousadia para ser continuadores e transmissores da palavra de Deus. E o que acontece?
o lugar onde eles estavam reunidos tremem, e todos ficam cheios do Espírito Santo. Este é o sinal da igreja nascente, pela força de Deus e pela força do Espírito. Uma comunidade que reza unida, que confia em Deus e que é fortalecida pelo Espírito Santo, não se cala diante das dificuldades, nem mesmo as perseguições do mundo. O salmista de hoje nos reforça esta confiança. Ainda que as nações se levantem contra o Senhor, é Deus que tem a última palavra em nossas vidas. Ele reina, ele conduz a história, e esta certeza sustentava e sustenta cada um de nós, e deve sustentar também a nossa fé vivida no cotidiano da nossa história. O Evangelho de hoje, então, nos mostra um grande encontro. Um encontro de duas pessoas, um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos é um homem religioso, cheio de confiança, conhecedor da palavra, conhecedor da lei, mas que ainda não tinha compreendido plenamente o mistério de Deus. Ele vai ao encontro de Jesus à noite. E esta atitude é um símbolo da busca ainda envolta de dúvidas. Mesmo conhecedor da palavra, mesmo homem temente, mas ainda tinha dúvidas no seu coração a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. E Jesus então lhes diz, e diz algo que deixa ele desconcertado. É preciso nascer de novo. Nicodemos pensa de forma material humana. Como vou nascer de novo? Como vai acontecer isto? Mas Jesus fala de um nascimento totalmente espiritual. Nascer da água e do Espírito trata-se de uma transformação interior, profunda, que só Deus pode realizar em nossa vida. Aqui está o coração da grande mensagem pascal. Não basta admirar Jesus. Não basta conhecer suas palavras. Não basta conhecer as suas ações. Não basta saber quem Ele é. É necessário deixar-se transformar por Ele. É necessário renascer. E a palavra renascer significa nascer de novo. Buscar viver uma nova vida pela força do Espírito de Deus. E este nascimento acontece sempre no Espírito Santo. O Espírito é como o vento, diz Jesus. Sopra onde quer, nós não vemos, mas sentimos os seus efeitos. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, é a ação de Deus em nossa vida. Muitas das vezes, silenciosa. Não ouvimos a sua voz, ficamos sem resposta. Mas esta voz é profundamente transformadora. Dentro deste contexto jubilar franciscano que estamos vivendo e celebrando, esta palavra renascer ganha um novo brilho, e um brilho mais ainda especial. A espiritualidade franciscana nos convida exatamente a viver esta perspectiva. Um contínuo recomeçar, um contínuo nascer de novo, um contínuo deixar-se voltar à alegria da vida que brota do coração de Deus. Devemos deixar e ter sempre a vontade de querer nascer de novo. São Francisco de Assis compreendeu que seguir Jesus Cristo não era apenas mudar exteriormente, mas era deixar, permitir-se que Deus transformasse o seu coração, a sua vida. Ele deixou tudo
para uma vida nova. E aqui então fica a grande dica: deixar a vida velha para abraçar a vida nova que o Senhor nos oferece todos os dias, todas as manhãs, todo instante. Ele deixou tudo para viver esta nova vida e deixou-se guiar pelo Espírito Santo. E deixou a sua vida ser marcada com simplicidade, pela pobreza e pelo amor interior. Nascer de novo, a maneira franciscana, é reaprender um olhar o mundo com os olhos de Deus. É reconhecer a presença do Criador em todas as suas criaturas. É reconhecer e viver a vida com humildade, confiando totalmente nas mãos da providência divina. A comunidade dos apóstolos, meus irmãos, viveu o testemunho do amor de Deus, do ressuscitado. E assim então ganhou e viveu no mundo proclamando as maravilhas de Deus, os sinais que Deus deu para que possamos viver e sentir que não estamos só, mas que estamos sempre orientado, guiado pelas mãos de Deus. Esta comunidade dos apóstolos e o testemunho franciscano tem algo muito comum, muito particular. Ambos são frutos de um coração transformador pelo Espírito. Ambos mostram que a fé verdadeira não é acomodada, mas dinâmica, corajosa e missionária. Hoje, a palavra de Deus nos faz uma pergunta muito particular e concreta em nossa vida e em nosso testemunho. Estamos dispostos a nascer de novo? Estamos dispostos a deixar com que a nossa vida velha fique para trás? Estamos dispostos a querer abraçar, a almejar a vida que Deus nos oferece? Talvez, como Nicodemos, também tenhamos as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas resistências. Talvez estejamos ainda na noite das incertezas, da dúvida. Mas Jesus nos convida a dar um passo além. Ele nos diz: nascer de novo significa deixar para trás o homem velho. E será que hoje você tem a coragem de deixar este homem velho para trás, para viver este homem novo, para viver nesta perspectiva desta nova vida renascida pelo Espírito? Deixamos o homem velho com os seus pecados, deixamos o homem velho com as suas falsas seguranças, deixamos o homem velho com os seus apegos? Deixar tudo isso, meus irmãos, é acolher a novidade de Deus. Significa também abrir-se ao Espírito Santo. Significa permitir que Ele nos conduza a esta nova vida, mesmo quando não compreendemos as coisas, mesmo quando não percebemos, quando não interpretamos os desígnios de Deus. O vento sopra onde Ele quer, nos diz a palavra. E muitas das vezes, Deus conduz a nossa vida por caminhos inesperados. Caminho que muitas das vezes não pensávamos traçar. Mas Ele nos faz caminhar, nos faz ir, seguir em frente. E como fazemos isso? Seguimos concretamente o caminho de Deus. Primeiro passo, fazemos isso através da oração. Uma oração contida e vivida, assim como viveu a comunidade dos Atos dos Apóstolos. Uma oração confiante, perseverante na vida comum, na vida comunitária. O segundo passo é escutar a palavra, iluminar e deixar-se iluminar por ela, que transforma a nossa vida. A palavra de Deus é a carta que Deus nos envia, para que possamos entender e compreender. E o terceiro e último passo é ter a coragem
de viver uma fé no dia a dia, mesmo diante dos ventos contrários, mesmo diante das perseguições. Ora, meus irmãos, e assim então, vivendo este jubileu franciscano, somos também chamados a redescobrir a alegria da simplicidade, o valor da fraternidade e o amor por toda a criação. Irmãos e irmãs, a Páscoa não é apenas um acontecimento do passado. Ela continua acontecendo hoje, quando permitimos que Deus nos renove, que o Espírito Santo nos transforme, como transformou a vida dos apóstolos, que Ele nos dê a coragem para anunciar o Evangelho, como os apóstolos anunciaram, e que, como São Francisco, possamos viver como homens e mulheres novos, sinais vivos da presença de Deus no mundo e da presença do ressuscitado. Que assim seja. Amém. Ofertório. No júbilo de acolher o Senhor, sejamos também nós generosos com a construção do reino. Você que nos assiste pela Rede Vida de televisão, pode também fazer a sua oferta. Faça agora a sua oferta pelos meios indicados. Nesse momento de ofertório, cantemos. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que o meu e o teu sacrifício, apresentado aqui diante do altar do Senhor, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor,
Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Antônio Vilar, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Que você, nesse instante, possa colocar também o nome em memória de todos aqueles parentes, amigos, benfeitores já falecidos. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos,
Tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco, Santa Clara e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos pela paz do mundo, a paz em nossas casas, a paz em nossas famílias, pedindo sempre a Deus que tenhamos sempre no coração o desejo de proclamar a verdadeira paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Aleluia. Felizes somos nós nesta manhã, os convidados para estarmos aqui, para participarmos do banquete do Senhor. Eis Jesus, o Cristo ressuscitado, o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar. Deus tem comigo.
salvar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Providência, ó divina providência do Altíssimo Deus. Ó providência, ó divina providência do Altíssimo Deus. Tende provido, provei, proverá. Tende provido, provei, proverá. Tende piedade, ó, tende piedade de nós. Providência, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Providência de Deus, providência de Deus, providência de Deus. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne àqueles que renovaste pelo sacramento da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido você nesta manhã a se colocar diante da presença de Deus, da força do ressuscitado, confiando a Ele toda a nossa vida, para que testemunhemos com coragem, com amor, a ressurreição de Jesus, como fez os apóstolos, como fez Francisco na sua vida
missionário no seu testemunho de amor por Deus. Convido você a, nesta manhã, colocar a sua vida nas mãos da Mãe da Divina Providência, a se colocar na presença de Deus através e por intercessão da Mãe, que nos guarda, nos protege, nos fortalece com o amor de Deus. Olhando para esta imagem da Mãe da Divina Providência, que você se sinta nas mãos da Mãe, que você sinta-se acolhido pelo amor materno de Maria, que você sinta a força do alto que vem de Deus pelo coração da Mãe da Divina Providência. Apresente a ela as tuas necessidades para o dia de hoje. Apresente a ela os desafios que você precisa ultrapassar e vencer para se tornar este homem, esta mulher nova. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, Rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, Rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu trabalho nesta manhã, a força e a bênção que vem de Deus. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Um bom dia a todos. Vamos e fiquemos em paz. Que o Senhor Deus nos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. No santuário da vida, a Mãe da Providência nos acolhe. Seu amor é luz que nos guia, nos acolhe com ternura e amor. No santuário da vida.